Fala galera, Tosa na área, beleza? Podcast do Flamengo no futebolzinho.com, nossa terceira edição, terceiro episódio, hoje especialíssimo. Hoje eu trago pra vocês um cara feraça, muito conhecido nas redes sociais. Ele é rubro-negro antes de qualquer coisa, né, de ser jornalista. Ele tem 40 anos, é jornalista desde 2001, tem passagem na Globo.com, no Jornal do Esporte, no Lance, antes de chegar onde ele tá hoje, que é no Esporte Interativo, que tá desde 2007. É um prazer gigante estar aqui com o Vitor Sérgio. Primeiro, agradecer ao Esporte Interativo por ter te liberado aqui. Queria que você desse um alô pra galera que tá escutando. Obrigado, irmão. Um abraço, Tosa, um abraço pra todo mundo que tá ouvindo, em especial os rubro-negros. É uma honra estar participando. Toda vez que tenho a oportunidade de falar sobre o Flamengo, além do que eu já falo no Esporte Interativo, nas redes sociais, eu sempre tô à disposição, porque digo lá, nunca escondi de ninguém que sou torcedor do Flamengo. Sempre falei isso abertamente. Eu só virei jornalista porque eu sou Flamengo, porque eu sou apaixonado pelo Flamengo, não tenho nenhuma dúvida disso. E também sempre disse que estou muito tranquilo para dizer que sou Flamengo, porque estou muito tranquilo que não levo a minha torcida pro meu trabalho. Por isso que eu encaro numa boa, inclusive ir pro Maracanã, ir pro meio da torcida, e que para mim, o dia que eu perder isso, talvez eu deixe inclusive de trabalhar com futebol. Muito legal, obrigado, cara, obrigado mesmo. Eu já te vi lá, inclusive, algumas vezes pulando lá no meio da torcida. Tem um vídeo famoso, inclusive, mas show de bola, cara. Verdade. Começar falando do Rueda, né? Porque, tipo assim, vamos pensar do início do ano, mas pensar no trabalho do Rueda, e aí depois eu queria que você primeiro falasse o que você achou desses quase 4 meses dele aqui, depois dessa saída dele, se foi pra você uma decepção. Então, cara, eu acho que a gente começar falando do Rueda, eu acho que a gente tem que voltar para falar um pouco do Zé Ricardo, né? Porque, verdade. Na verdade, o Rueda, eu me posicionei como muito preocupado com a chegada do Rueda, porque o Rueda chegaria num país que ele não conhecia, para trabalhar num futebol que ele não conhecia profundamente. O que ele conhecia do futebol brasileiro de estudos, de enfrentar contra, ou de uma forma lúdica, né, do admiração que ele tinha pelo futebol brasileiro, mas ele não conhecia as especificidades do futebol brasileiro, as viagens, o jogo quarta-domingo, o espaço que praticamente não dá a chance dele treinar. Então eu via com muita preocupação a chegada do Rueda. Falei isso muitas vezes, muitas vezes fui atacado pela torcida do Flamengo, que eu já abro um parêntese, né? Dizer que sou Flamengo, nunca me trouxe problema com nenhuma torcida, só com parte da torcida do Flamengo. Né? É curioso, porque nunca a torcida do Vasco, do Fluminense, do Palmeiras e tudo, nunca me trouxe problema nenhum, só com parte da torcida do Flamengo. E aí o pessoal falava, não, você tá falando isso porque você é capacho do Zé Ricardo, você não sei o que, parará. Doido, né? Sendo que, doido, porque sendo que eu sempre tive sempre fui muito crítico ao trabalho do Zé Ricardo, porque entendia que o Zé Ricardo assumiu o Flamengo no momento que ele não estava preparado para assumir, mas eu não brigo com a verdade, eu sou muito crítico. Acho que o Zé Ricardo errou muito também, mas acho que o Zé Ricardo fazia um bom trabalho, um trabalho de mudança de patamar até dos últimos técnicos do Flamengo. Então vamos chegar ao que resultou a demissão do Zé Ricardo. A demissão do Zé Ricardo aconteceu única e exclusivamente porque essa comunidade do Flamengo no Twitter aí, que se intitula de FlaTT, que eu acho em muitos momentos uma entidade vergonhosa, sou de um outro tempo de torcida do Flamengo, a maioria desse pessoal aí não estava nem nascido, eu já corria de polícia no Maracanã, já torcida rival, já tomava mijo na cabeça do Maracanã. Somos dessa época. Acho que tem um papel muito ridículo em muitos momentos, né? Em uns momentos bons e outros ridículos. Então essa entidade aí, ela botou o Zé Ricardo para fora do Flamengo. E o Zé Ricardo tem culpa também. Sim. Tá? Por quê? Porque ele saiu do Flamengo porque ele atendeu e escalou o time da FlaTT. A verdade é essa. Pois é verdade. Ele escalou o time da FlaTT. O jogo contra o Vitória, e eu bati nessa tecla também, fui xingado pra cacete. Na véspera do jogo contra o Vitória, tava lá a escalação da Globo.com, do Globoesporte.com, e tinha 25 mil escalações, e a escalação disparada era exatamente
a escalação que ele escalou, uma coisa que ele nunca tinha feito. O Arão, um 4-1-4-1 com o Arão entre as duas linhas. A única diferença era que eu acho que na escalação da Globo.com, da torcida na Globo.com, eu acho que estava pedindo Berrio e ele escalou Everton Ribeiro, ou ao contrário, eu não me lembro bem. Também não, mas se era na uma coisa assim. escalação estava Everton Ribeiro e ele botou Berrio, mas na ponta direita. Isso. Mas o resto era exatamente o mesmo time. Exatamente. E o Zé Ricardo foi mandado embora por causa disso, porque ele escalou o time da Flá TT. Depois eu botei isso no intervalo do jogo. O que eu recebi de xingamento, e eu só respondia com o print do Globoesporte.com, que ele escalou o time da torcida e ele se ferrou por causa disso. Aí você fala assim, pô, mas deveria ser demitido ou não? E no longo prazo seria ruim demitir ele, mas eu acho que naquele momento ficou insustentável, porque o Zé Ricardo, eu tenho certeza que se eu conversar com ele, se ele for amanhã no Esporte Interativo, eu vou fazer essa pergunta pra ele. Eu não faço jornalismo assim, eu dizer uma coisa aqui, quando eu estiver na frente dele eu dizer outra, eu vou dizer exatamente a mesma coisa e eu tenho certeza que ele vai dizer que não. Da mesma forma como eu disse na frente do Tite, eu falei, Tite, nada me convence que vocês convocou o Muralha porque você estava convocando o Gabriel Jesus e naquela ocasião o Flamengo era primeiro e segundo. Aí ele falou assim, pô, cara, não foi isso, eu convoquei o Muralha por causa de um grande jogo, até no próprio Allianz Parque e tudo, mas eu falei, tudo bem, Tite, então eu vou parar de falar isso. Mas a impressão toda era isso. Como do mesmo jeito que a impressão toda era o Zé Ricardo pensou, vou jogar em casa contra o lanterna do campeonato, eles querem botar esse time aí, eu vou botar esse time. E ele acabou sendo mandado embora por isso. Então a minha percepção clara era, no longo prazo a saída do Zé Ricardo seria péssima pro Flamengo, como está sendo. Eu tenho algumas restrições ao trabalho do Zé Ricardo. Eu tenho, por exemplo, e aí eu tô na mesma página dessa entidade chamada Flá TT, o que o Zé Ricardo queria fazer no time não cabia o Márcio Araújo, tá? Pois é. Então o que acontece? E nada contra o Márcio Araújo, eu nunca vou esculhambar o Márcio Araújo porque eu não tenho esse direito. Eu quero que meu trabalho seja respeitado também, então eu nunca vou... pode ver que eu nunca espizinho ninguém, não faço chacota com ninguém. Eu só tenho críticas ao Márcio Araújo. Um time que queria ter posse de bola não podia ter o Márcio Araújo como volante. Eu acho que isso era incongruente pelo que o Zé Ricardo fazia. A mesma coisa o Vaz. O Paquetá, por exemplo, quase não teve rodagem com ele. Então tem algumas restrições. A eliminação com o Palestino está muito na conta do Zé Ricardo, na minha opinião, que foi uma vergonha histórica. E tenho restrições, mas eu tenho certeza, eu tenho convicção que no longo prazo a saída do Zé Ricardo seria ruim pro Flamengo. E aí, só para falar, né? Isso aí é informação de dentro. O Bandeira queria que o Zé Ricardo ficasse e toda a cúpula do futebol queria que o Zé Ricardo fosse mandado embora. Nesse caso, ele acabou indo pro consenso e acabou mandando embora o Zé Ricardo, que pelo que o Zé Ricardo tomou aquela atitude, repito, na minha percepção, escalando o time da torcida e fazendo um jogo deplorável contra o Vitória, acabou sendo mandado embora e acho que talvez ele tivesse que ser mesmo por conta disso. Mas eu tinha essa convicção que no longo prazo seria ruim e acho que foi. E aí entra o Rueda. Por quê? Cara, o Rueda, ele pode ser um cara que vai mudar a história do futebol. No Flamengo não foi. E aí tem uma série de fatores aí, né? Ele chegou no meio do caminho, ele praticamente não treinava o time. Jogava domingo, regenerativo segunda, apronto a terça de manhã, viajava a terça à tarde, jogava quarta ou quinta. E isso fazia a mesma coisa e por aí vai. E com viagem internacional, acho que o Rueda rapidamente fez o time perder o que tinha de bom com o Zé Ricardo, ganhou algumas coisas, a estrada do Cueja melhorou ele acertou o sistema defensivo, ele começou a defender no 4-4-2, às vezes no 4-5-1 inclusive, ou às vezes no 5-4-1, que o próprio Arão virava quase um terceiro zagueiro em alguns momentos. E aí o que eu imagino é que ele falou assim, bom, cara, eu não vou ter tempo pra fazer, então deixa eu ajeitar a casinha e depois lá na frente a gente vai vendo como é que vai acontecendo, até porque ele vai conhecer os jogadores, entendendo quem onde tá, né, imagino. Ele basicamente, ele prendeu os dois laterais, que eram presenças quase sempre com o Zé Ricardo na frente. Em compensação, ganhou mais qualidade na saída do Cueja, né? Isso. E aí, o que matou ele foram as má fases dos jogadores que deveriam fazer diferença. O Diego fez um segundo semestre lamentável. Outra coisa também, no meio do semestre ali, sei lá, em agosto, setembro, eu fiz um Twitter dizendo que era um absurdo o Diego continuar jogando. De novo, fui esculhambado pela tal da Flá TT, que eu tô me lixando pra isso. Aí no fim do ano, várias pessoas falaram, pô, Vitor Sérgio viu antes que todo mundo, viu antes que todo mundo que o Diego não dava pra jogar tudo. Ok. O Everton Ribeiro ainda não estreou no Flamengo, é mais um caso. O Everton Ribeiro, em dois anos, ele destruiu com o futebol brasileiro. Chega no Flamengo, ele parece não dá pra entender, parece que é outro jogador. Eu acho que a questão, Vitor, eu acho que é um pouco de
do cara ficou muito tempo num futebol meio que semi-profissional, né? E aí realmente você precisa de um tempinho pra se readequar fisicamente, tecnicamente, sem querer puxar a sardinha pro lado dele, mas assim, eu entendo que demora um pouco, né? Então, eu também achava isso no ano passado, por isso que acho que... E ele ficou, acho que, um ano e meio sem férias, inclusive, né? Tem um negócio com uma história dessa, né? E aí teve a questão do doping do Guerreiro, o Berrio acabou se machucando, mas no geral, eu acho que o Rueda fez menos do que eu imaginava que ele faria. Por quê? Porque o time dele evoluiu, mas não é em comparação com o Zé Ricardo, não, tá? Aí, vamos esquecer o Zé Ricardo. Eu acho que o time com o Rueda jogou pior do que jogava com o Zé Ricardo na média. Porque na média o Zé Ricardo, do time do Zé Ricardo, pelo menos no ano passado, em 2017, ele tinha muita chance de gol, não fazia, acabava vacilando lá atrás, como, por exemplo, o jogo com o Palmeiras na Ilha do Urubu, né? Um exemplo claríssimo disso, né? Volume de jogo, chance, aí fez um, logo na saída tomou outro, aí 2 gols parecidos, com falha de goleiro, então, enfim, acho que não é em comparação com o Zé Ricardo, em comparação com o próprio Rueda. Ele chegou, o time deu uma melhorada e depois foi só piorando com o próprio Rueda. Mas eu acho que a gente não tem muito como avaliar o Rueda no geral, porque pegou esse bonde andando, vamos dizer assim, e aí na primeira oportunidade acabou saindo, indo para a seleção chilena, né? O terceiro caso do futebol brasileiro nisso, né? Antes tinha acontecido 2 vezes com o São Paulo, o técnico que chega para fazer um projeto e acaba na primeira oportunidade indo treinar uma seleção. Seria mais ou menos o que eu tenho a falar do Rueda. Flamengo! Administração do Bandeira, antes lá o outro grupo, depois o grupo que ele acabou montando para continuar, mas enfim, esse trabalho desses 6 anos é um trabalho que salvou o Flamengo, né? Eu acho que... aí você fala, o que você quer dizer com o Flamengo? Eu não sei o que seria do Flamengo se ele continuasse nos... se a gente lembrar como tava, realmente era pra falir, né? Alguma coisa parecida com o que o Botafogo exatamente. Tá hoje, né? Não dá pra gente dizer que o Flamengo ia acabar, porque isso é uma coisa que não é factível. Mas o Flamengo ia ficar do jeito que tava nas coisas absurdas que fizeram aí Kleber Leite, Edmundo dos Santos Silva, Márcio Bragas em indas e vindas, Patrícia Amorim com Ronaldinho Gaúcho. Então, eu não sei o que seria. Então, acho que ele tem esse mérito, acho que ele tem acho que é uma dívida que acho que todos os flamenguistas vão ter com isso. Inclusive, eu virei sócio torcedor. Quando essa direção assumiu, eu virei sócio torcedor do Flamengo, porque falei, para esses caras eu aceito dar, entre aspas, o meu dinheiro, porque eu tenho certeza que esses caras vão mudar a história do Flamengo, né? Eu digo dar o dinheiro porque eu sou jornalista, eu posso ir a todos os jogos sem pagar, porque eu tenho carteira e tudo, e mesmo assim eu fiz o sócio torcedor, porque eu falei, esses caras, eu vou ajudar o Flamengo, porque eu tenho certeza que esses caras vão fazer algo sensacional. E aí foi uma coisa positiva, para não dizer só dar porrada, foi uma coisa positiva da Flá TT, né? Porque a vitória da Chapa Azul, ela saiu de fora para dentro do perfeito. Flamengo, né? Então acho que essa mobilização, inclusive aí desse movimento no Twitter, foi importante para isso, mas no futebol eles são muito ruins, mas incrivelmente ruins. Assim, em todos os cenários, em todos os prismas, incrivelmente ruim. Fica difícil defender hoje, né, cara? Assim, a gente não... Mas aí é que tá, né? Eu odeio, eu não sei se a galera, quem tá me acompanha meu trabalho de esporte interativo nas redes sociais, eu não sou daqueles jornalistas que fala, eu avisei, tá vendo? Eu já sabia, eu não faço isso, porque eu acho isso muito antipático, acho isso muito arrogante. E nós, enquanto jornalistas, nós temos a oportunidade de falar para mais gente, mas eu não me considero que eu conheça mais do que um torcedor. Em alguns momentos, muito pelo contrário, né? Hoje você tem sites especializados em uma única coisa. Então, por exemplo, você tem um site do Liverpool Brasil, que é um site todo voltado para o Liverpool. Eu não tenho nenhuma dúvida que quando eu vou comentar um jogo do Liverpool, a chance do cara do Liverpool Brasil saber mais do que eu, ou tanto quanto eu,
é muito grande. Porque eu tô pensando em 1 milhão de coisas, eu tô lendo 1 milhão de coisas, eu tô me informando de 1 milhão das coisas, enquanto ele só tá se informando do Liverpool, né? Eu peguei esse exemplo, mas serve para qualquer coisa. Então eu odeio fazer isso. Mas eu digo que a direção do futebol do Flamengo é muito ruim desde 2014. Se você procurar no search do meu Twitter, você vai ver que eu falo desde 2014. E eu falo mais ou menos o mesmo texto. A direção do Flamengo é ótima com planilha, é ótima com Excel e não sei o quê, mas é péssima para trabalhar com o Flamengo, com pessoas, e sabe pouquíssimo de futebol. Se você olhar, tem tweet meu falando isso em 2014. Não é agora, né? Eu lembro bem. Não é agora. Não tô falando isso agora porque tá muito claro, né? Verdade. E a gente tem que lembrar que em 2014 o Flamengo tinha 1 ano, ou essa direção tinha um pouco mais de um ano. Sem dinheiro nenhum. Sem dinheiro nenhum, e tinha um título da Copa do Brasil e um estadual. Verdade. Tudo bem que foi um estadual lá com gol impedido do Márcio Araújo, Verdade. mas tinha um título e um estadual. Então, e eu já dizia, por causa das decisões. Por causa das... Isso é muito doido, cara, porque assim, tem momentos que... E é isso, eu conversei com um amigo meu hoje, falando exatamente sobre isso, e o pessoal que me conhece sabe, eu participei da Chapa, inclusive, e apoiei bastante. Inclusive tem no imaginário popular uma certeza de que você quem comanda você é a ponte entre a Flá Twitter e a diretoria do Flamengo. Viagem total, ninguém viaja. Assim, ninguém fala, você é amigo do Eduardo. Cara, eu conheço os filhos dele, mas não tenho amizade, assim, de... Se eu encontro no clube, eu sou conselheiro do Flamengo. Encontro no clube, olá, presidente, como eu sou um cara educado. Mas eu acho que trocou muitos pés pelas mãos em vários momentos, principalmente nas horas chaves de escolhas erradas. Você tá falando do futebol, né? Eu acho que parte estrutural e reformulação do clube, como você falou, acho que não tem que discussão. Assim, o que ele vai deixar, ou o que a gestão dele, ele não porque tem um grupo, mas o que a gestão dele vai deixar, que ele sai no final do ano. Pro Flamengo, você tem. É absurdo, isso aí não se discute, né? Agora, você precisa ter uma reforma no futebol que eu não sei como resolver. Eu tava discutindo isso com um amigo meu hoje, falei, cara, eu não sei o que fazer. Eu não sei essa resposta, não sei. Não sei o que fazer. Pega todo mundo, manda todo mundo embora, traz todo mundo do Corinthians, sei lá, tá ganhando tudo, vou trazer o Corinthians, sei lá. Mas enfim, é uma questão que é difícil você hoje. Beleza, a gente sabe que é ruim, sabe que tá fazendo errado, mas e aí, como é que a gente conserta? Eu sinceramente não sei como. Eu acho que passa muito pelas decisões que o Rodrigo Caetano toma. Eu também, do mesmo jeito que eu falei do Márcio Araújo, eu nunca vou atacar o Rodrigo Caetano pessoalmente, porque não o conheço. Às vezes que tive contato com ele foram ótimos papos, inclusive já lá atrás, enquanto ele ainda era dirigente do Grêmio e tudo, mas acho que a passagem dele no Flamengo é muito ruim. A passagem dele do Flamengo é triste, se você for analisar, e por uma série de fatores. Se você for analisar as janelas que faz o Rodrigo Caetano, aí eu não sei se é um problema de fluxo de caixa, se é erro do departamento financeiro, que em vez de contingenciar no fim do ano para ter dinheiro em janeiro, mas a verdade é que o Rodrigo Caetano, as janelas dele são meio de janela europeia. São janelas péssimas no início do ano, e janelas de uma mesma característica no meio do ano. Então, o que isso resultou? A grosso modo, isso daí eu falo, e também, às vezes que o Rodrigo Caetano foi no Esporte Interativo, por um acaso eu nunca estava lá, porque senão falaria o que falo fora, sem ele estar para ele. Vamos voltar. Campeonato Brasileiro de 2016, o Flamengo recebeu não, porque o jogo foi em Brasília, mas tudo bem. O Flamengo jogou com o Palmeiras com mando de campo, certo? E que poderia ter sido uma das finais do Campeonato Brasileiro, já que Flamengo e Palmeiras lideraram, né? Ficaram primeiro e segundo durante bom tempo. Na época não era, né? Na época o Flamengo ainda estava meio que... Tanto que a zaga, você vai lembrar da zaga, na zaga bizonha, mas... Exatamente, mas é isso que eu tô querendo dizer. O Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos, isso daí é um fato. O pessoal que é apaixonado pelo mata-mata diz que isso daí é falácia de quem gosta de ponto corrido, mas é verdade. Os 3 pontos da rodada 1 valem igual os 3 pontos da rodada 38. Verdade. Então o Flamengo enfrentou o Palmeiras com uma zaga que era formada por... acho que Léo Duarte e César Martins, que estava no aeroporto para ir embora. Foram buscar o cara no aeroporto para botar o cara para jogar. E o Léo Duarte, que não devia ter 10 jogos de profissionais.
Pelo amor de Deus, gente. Não pode um diretor de futebol que ganha um salário bom, que eu não sei quanto o Rodrigo Caetano ganha, também não me interessa. Ganha bem. Porque não me interessa, porque também ninguém quer saber, ninguém interessa quanto eu ganho. Mas eu sei que ele ganha um bom salário como diretor de futebol. Não pode ele jogar um jogo contra o Palmeiras com César Martins dispensado e Léo Duarte na zaga, pô. Pelo amor de Deus. Aí ele resolveu como? Indo pegar o terceiro reserva do Vasco, que era o Rafael Vaz, e pegar o Hever, que estava encostado, quebrado no Internacional. O Hever acabou dando certo. Mas, então, tipo assim, você não pode me dizer que esse cara faz um bom trabalho. Desculpa, não tenho nada contra o Rodrigo Caetano pessoalmente, mas não pode dizer que ele faz um bom trabalho. Ah, mas é... Então ele tem que arrumar um jeito de trabalhar. E aí isso foi o... Lá se foi embora a possibilidade de título brasileiro. Por quê? Olha só, olha como é que é a coisa. O Flamengo estava pau a pau, o Everton machucou contra o Internacional, o Flamengo era ganhando o jogo por 1-0, o Everton machucou, o Flamengo tomou a virada e depois ficou 5 ou 6 jogos sem ganhar. E aí ele deu adeus à possibilidade de ser campeão brasileiro, ali, naquele jogo. Empatou com o Corinthians, empatou com o Curitiba, aí depois perdeu, empatou com o Atlético. 0-0, empatou com o Botafogo. Com o Atlético, se não me engano. Empatou com o Botafogo, então aí depois foi ganhar do Santos. Entregou pro Curitiba, né? Tava ganhando de 2-0 pro Curitiba, entregou pra 2-2, aí foi ganhar do Santos na penúltima rodada. Inclusive. Exatamente. Então, tipo assim, aí você tem isso. Se você voltar pra 2015 ele vai conseguir a janela, o Guerreiro, no meio do ano também. Isso. Aí nessa janela do início do ano, péssimo. O Flamengo, numa dessas, poderia ter conseguido ir pra Libertadores, não conseguiu. E no ano passado, Ô Tosa, raciocina comigo. A verdade é, o Flamengo jogou a Libertadores de 2017 com um elenco pior do que o brasileiro de 2016. Pior. Ninguém me convence disso. Porque o brasileiro de 2016, ele tinha 2 jogadores no banco de reservas que entravam e foram muito úteis. Fernandinho e Alan Patrick. Isso. Embora eu tenha várias reservas com os 2. Perfeito, tá? Também. Mas eles foram muito úteis, muito úteis. Aí os 2 saíram. Os jogadores que chegaram? O Rômulo, que ontem eu botei no Twitter, outra coisa, nada contra o Rômulo pessoalmente, mas o Rômulo, ele transcende jogar bem ou mal. O Rômulo não consegue competir num jogo de futebol. Não sei o que houve, cara, não sei mesmo, assim, era um cara que era muito bom e não sei se a Rússia acabou com o cara. Mas aí é que tá, antes dele acertar com o Flamengo, nos últimos 2 anos e meio, ele tinha jogado 40 jogos. Ele teve machucado muito tempo, né? Pois é. Então, deveria ter sido olhado isso. Aí ele trouxe Rômulo, ok, o Conca, e desde o início, outra coisa que a Flá Twitter me xingou pra cacete. Você falou que eu falava ruim. Assim, não falei que achava ruim, não. Eu falei, gente, o Conca não pode ser considerado reforço, porque a gente não sabe quando ele vai entrar em campo. E o que vai acontecer quando ele entrar em campo? Ah, você tá falando isso, porque não sei o quê. Se fosse o Palmeiras que trouxesse, se fosse o Corinthians que trouxesse. Porra, gente, pelo amor de Deus. Eu não tenho que agradar ninguém. Graças a Deus, o Esporte Interativo me dá a liberdade de falar o que eu penso. Eu não preciso comentar agradando torcida de Palmeiras, torcida do Flamengo, torcida do Bahia. Eu não preciso agradar ninguém. Eu falo o que eu tô achando. E falava isso. O Conca não pode. Todo mundo que fazia campinho, eu falava, gente, como é que vocês estão botando o Conca? O Conca não joga antes de junho. Ah, não, porque estão dizendo que é abril. Eu falei, não joga antes de junho. E não jogou, né? E não jogou, pô. Então não podia. Ok. E aí, o que ficou fazendo o Rodrigo Caetano? Isso daí é informação minha, que quem falou isso foi uma pessoa de dentro do Flamengo para um cara de total confiança minha, que eu confio nele de olhos fechados. O Rodrigo Caetano dava como certo contratar o Marinho e o Vitinho. E no modus operandi do Rodrigo Caetano, sabe como é que é? Vai lá e se vira. Vai lá e arruma um jeito de se livrar do clube. O Marinho não conseguiu um jeito de se livrar do Vitória, porque o contrato era bem feito, bem amarrado, o Vitória não. E o Vitinho não conseguiu se livrar do CSKA. Aliás, não só se livrou, como virou titular do time, faz gol, dá assistência toda hora. E era isso que queria o Rodrigo Caetano. O plano dele era esse. Aí o que ele teve que fazer? 12 milhões no Berrio. 12 milhões no Berrio. Então, olha só, eu tô fazendo aqui uma série de apanhados. Aí, beleza, teve isso. Resumindo, então... Não, e fora Mancoejo, Donati, que não serviram pra nada. Mancoejo, Donati. O Mancoejo a gente vai pagar não sei até quando.
O Cueja, a gente vai se pagar não sei até quanto. Tudo bem, o Cueja a gente viu que teve tempo pra rodar, né? Mas mesmo assim, ficou um ano e meio e tudo. Exatamente. Então é o seguinte, pra continuar no fio da meada, a verdade é o Flamengo jogou a Libertadores 2017 com um elenco pior do que 2016. Aí ele vai no meio do ano e conserta, entre aspas. Vai buscar Rodolfo, Everton Ribeiro e o Giovani, que só pra pesquisar aí, que eu sempre falei que era uma contratação questionadíssima. Nunca vi o futebol pro Giovani ter esse cartaz. Ele jogou bem, eu acho que 6 meses foi pra China. Exatamente. E aí ficou lá, e aí foi mas banco. tudo bem, mas não tô nem entrando nesse mérito, não. Sim. Ok. Aí vai reforçar o quê? No meio do ano. O Flamengo foi eliminado na primeira fase. Por quê? Porque não pôde botar os caras, né? Não pôde botar os caras. O Berrio, tudo bem que no primeiro semestre o Berrio não fazia nada, arrumou, deu uma porrada na cara do maluco lá, ficou suspenso 3 jogos. O Diego machucou. E aí o time do Flamengo... Não, né? só pra você lembrar, o meio-campo que jogou contra o São Lourenço tinha Gabriel no lugar do Diego. E entrando o Matheus Sado. Depois, mas no time titular era Gabriel. Exatamente, Gabriel, então. Que é outro jogador que é outro jogador que motivou a queda do Zé Ricardo também pela Flá TT. Pois é. Vaz, Márcio Araújo e Gabriel. Pois é. Então, né, aí tudo bem. Aí é um dos pontos que eu falo, só abrindo um parênteses rapidinho do Zé Ricardo, que eu sempre digo, o técnico tem que dar moral para jogador, claro que tem. Até o limite, e é um limite fino, é um limite tênue, disso virar teimosia. Vê o Carille. O Carille deu moral pra cacete pro Casinho. Verdade. Deu moral pra caramba. Não, é o Casinho. Quando ele viu que não dava, quando ele viu que o próprio Jadson, quando engordou muito também, quando ele viu que o negócio do Casinho ia estourar nele, Carille, ele falou, porra, não dá mais. Eu fiz o que podia, agora eu vou arrumar outro jeito. Vou tocar a minha vida. E acho que talvez o Zé Ricardo não tenha percebido isso, né? Eu acho que foi com a galera que foi com ele em 2016, né? Que segurou as contas lá e aí ficou, vai Márcio Araújo, vai. Exatamente. Acho que por isso que eu digo, acho que isso é um erro dele. Então, resumindo, acho que passa muito pelo Rodrigo Caetano. Aí a tua pergunta do quem vai vir pro lugar é uma boa pergunta, mas acho que você teria que pensar bem ali. Acho que, de fato, o trabalho do Rodrigo Caetano, ele deixa muito a desejar no Flamengo. E tá aí, né? Aí você pega esse ano. Uma coisa que eu não consegui entender, né? Ok. O Flamengo contratou 2 esse ano, sendo que um emprestado. Contratou 2, um emprestado, ok. Esse emprestado, ele era o jogador do técnico que você não sabia se ia ficar. Exato. Porra, gente. E você vê que o Carpegiani nem coloca ele. Ontem ele tava nem no banco, né? Ontem seria opção, né? Ontem seria opção, talvez. Ele e o Vinícius, né? Banco. Como é que pode fazer um negócio desse, cara? Pois é. Não tem nenhuma explicação. Foi igual apareceu aí a contratação do técnico anterior do Botafogo, aí o Felipe Conceição. Aí o pessoal falou, não, porque o Felipe Conceição quem trouxe foi o Lopes. Meu Deus do céu. Se você tinha um diretor de futebol, que era o Lopes, você acabou de mandar ele embora, você vai manter o técnico que ele trouxe? Porra! Não faz sentido. Isso vai dar errado. Eu acho que vai dar errado. Você deveria falar, Felipe, porra, desculpa, mas a gente repensou aqui com o Lopes, você vai voltar pra base ou não. Mas era isso. E a mesma coisa com o Marlon Moreno. Você vai trazer o cara que era a indicação do técnico que você não tinha certeza se ia ficar. Pelo amor de Deus. Aí, mais uma vez, modus operandi Rodrigo Caetano. Wallace, se vira dá um jeito de se livrar do Hamburgo. Não conseguiu, os nossos volantes estão aí. Ontem o pessoal desceu o cacete no Carpegiani, que eu acho que ele tem razão, né? Porque o Rômulo não pode competir, então se o cara não consegue competir, independente de jogar mal ou bem, ele não tá conseguindo competir. Nem relacionar, né? Você não pode botar no banco por uma Libertadores. Porra, ele não deu jogo no estadual, pô. Mas é verdade. Como é que você vai botar ele no... Então, ok. Mas também, se não fosse esse, quem era? Era o Jean Lucas e era o Ronaldo, que é outra coisa de Flá TT também, né? Pois é. Passaram três treinadores no Flamengo. 3. O Zé Ricardo, que era amaldiçoado pela torcida, mas trabalhou com o Ronaldo na base. Veio o Rueda, que era o favorito do torcedor, fez campanha o caramba. O Ronaldo não jogou. E Carpegiani deu uma chance para vários garotos. Inclusive para ele, né? Ele jogou acho que 2 de 3 jogos e depois preteriu. E passaram à frente dele. Então, o que é o do Ronaldo? O Ronaldo é
tá no imaginário de alguns torcedores, porque é na prática, mas enfim, se bota também Ronaldo e Jean Lucas, era a solução, então tá claro que o Flamengo precisa reforçar no volante, tá claro que o Flamengo precisa reforçar nas laterais, e nada, seguiu do mesmo jeito. Verdade. Os laterais do Flamengo é um troço inacreditável, né? Você bota o René, ele dá conta atrás e não acerta na frente. E ele não consegue jogar na frente. Aí você bota o Trauco, ele vai bem pra caramba na frente, aí atrás é aquilo que foi na reta final da Copa Sul-Americana. Verdade. Pô, o técnico do Júnior Barranquilla trocou o Chara de lugar pra usar as costas do Trauco, pô. Verdade. E o Chara, não sei como ele não classificou o time dos caras nas costas do Trauco. Né? Então, aí na direita, mais ou menos a mesma coisa. O Pará marca melhor, mas avança pouco. Até em 2016 estava bem no ataque, no ano passado já não estava bem no ataque. Caiu muito. O Rodinei vai bem na frente. Não ontem, por exemplo, achei que ele entrou bem na frente. Entrou bem. Ontem contra o River, mas atrás já é. Então, entendeu? É difícil. As laterais do Flamengo são de chorar. O Flamengo precisa de um volante para ocupar o espaço, para ser o cara de saída de bola e de marcar de marcar quem se desloca entre as duas linhas. Ontem o River podia ter ganho o jogo facilmente no primeiro tempo, só com que ele jogava entre as duas linhas do Flamengo. E nada de corrigir, entendeu? E o Jonas desesperado correndo de um lado pro outro, porque os meias não marcam, né? Os meias só ocupam espaço. Pra você ver, o Jonas, ele é um volante com vários questionamentos. Vários. Sim. Mas o Flamengo, veja como o Flamengo caiu ontem depois que o Jonas saiu, cara. Ah, totalmente. Perdeu meio campo. Você entendeu? Exatamente, cara. E o Jonas não é um volante dos sonhos meu, acho que de ninguém. Mas você vê que a saída dele... Por quê? Porque entrou o Rômulo, que não consegue competir, entrou o Arão, que não tinha menor condição. Primeiro jogo no ano. De jogar. Bizarro. Primeiro jogo de ano, cara, com coisa que já fez 2-1. Enfim. Tem uma máxima na Fórmula 1, é o seguinte: o carro que é mal nascido, ou seja, o carro que é mal projetado, você pode fazer várias evoluções ao longo da temporada, muda um aerofólio aqui, muda uma entrada de ar ali, você vai melhorar, você vai evoluir ele, mas bom ele nunca vai ficar. Por quê? Porque ele foi projetado ruim. É o elenco do Flamengo hoje. Você pode fazer uma melhora aqui, uma melhora, mas o elenco do Flamengo é um elenco que nasceu ruim. Quem tem se destacado no time? Paquetá, esse sim uma grata surpresa, e o Everton, pra você ter uma ideia. O Everton de novo foi decisivo, né? Então, quando eu falei do Everton, o Everton não pode um time que tem um orçamento de, sei lá, 300 milhões de reais, ter o Everton como termômetro. Pode reparar, o Everton vai bem, o time do Flamengo cresce. O Everton vai mal, o time do Flamengo não anda. E que é um jogador mediano, né, Vitor? É um jogador exatamente, que tem velocidade e ok. Isso. É um jogador que tem velocidade, tem graves problemas em tomadas de decisão. Às vezes ele toma decisões assim erradas. Quando é pra cruzar, ele passa. Quando é pra chutar, ele cruza. Mas enfim, ontem ele tomou uma decisão boa no gol, sim, né? Então, sim. Mas e aí não dá, cara, entendeu? Aí eu já não sei também se cai no campo do... Eu gosto de trabalhar olhando e analisando, eu estudo, né, pra tentar levar o cara que consome o meu trabalho, né? Mas não sei se também aparece um ponto de azar, porque também o Everton Ribeiro jogava pra caramba, agora não tá conseguindo jogar nada. O Diego teve uma lesão e caiu pra caramba. Ontem até eu falei assim, né, eu botei um tweet que muita gente... Essa aí parte concordou, alguns discordaram. Que eu botei assim, o Flamengo contrata craque e aí Everton Ribeiro e Diego são ofuscados por Paquetá e Everton. Aí muita gente se apegou a ontem, que eu acho que ontem o Diego, para o que ele vinha jogando em 2016, ele até foi melhor. Mas não foi o que você espera do Diego. Não foi o que você espera do Diego, entendeu? Então acho que ontem ele até... E aí, não sei, os caras chegam, não conseguem jogar. E aí, enfim, é uma série de coisas. O Guerreiro tem um ponto, né? Falando do Guerreiro. O Guerreiro, que foi contratado pelo Flamengo, era um jogador de 0,34 gol por jogo na carreira. Isso. 0,34 é um gol a cada 3 jogos, certo? Exato. Um gol a cada 3 jogos, esse cara nunca foi um goleador nato. Esse cara nunca foi um super goleador. Ele ficou marcado no Brasil porque no Corinthians ele fez gols decisivos. E não é só no Mundial, não. Aquele brasileiro de 2014, por exemplo, que o Corinthians foi para Libertadores, vários jogos o Corinthians ganhou de 1-0, 1-0 gol do Guerreiro, 1-0 gol do Guerreiro, 1-0 gol do Guerreiro.
Aí ele veio pro Flamengo, o que ele mais faz é perder gol. Pois é. Pelo amor de Deus. E mesmo assim ainda fez gol pra caramba, né? Porque esse Diego foi o melhor ano dele, eu acho que esse ano passado. Fez, ano passado, fez 22. Tudo bem que 10 foram no estadual. Mesmo assim é pouco, né? Mas mesmo assim é pouco. Exatamente. Mas foi o maior dele, né? Maior dele, 22. Exato. Tudo bem que 10 foram no estadual. Agora, pô, tu pega numa Libertadores, ele chega num jogo em que o Flamengo mandava contra a Universidade Católica no Chile e finaliza 7 vezes e não faz um gol. Perdeu contra o Atlético Paranaense, na cara do gol, ele e o goleiro pra fora. Ele sai na meia-lua sozinho, com o zagueiro nas costas dele, pô, e ele chuta pra fora. Então, é uma série de coisas, né? Não sei, eu não gosto de apelar pra azar, porque eu acho que, enfim... mas é uma série de coisas. E também tem o seguinte, né? A Taça Libertadores, acho que tá muito claro que a Taça Libertadores odeia o Flamengo, né? Acho que isso está muito claro. A eliminação do Flamengo no ano passado é um troço de maluco. Se você tem pouco do imponderável também, né, Vitor? Acho que a gente tem que lembrar disso. 7 minutos mudou tudo. A gente tava classificado. Mas não é 7 minutos tomamos um gol, os caras viraram lá de lá. E agora eu falei, caraca, como assim? Não é só isso, não. Vamos lembrar comigo. Quarta rodada. O Flamengo ganha da Católica. É isso? 2x1. Mas a quinta foi o quê? Não. Quarta rodada, o Flamengo perde pro Atlético Paranaense. Não, peraí. Primeiro jogo foi aqui contra o São Lourenço. Quinta rodada. Depois perdeu pra Católica lá 1x0. Voltou aqui, ganhou do Atlético Paranaense. Ganhou, isso. Foi pra jogar com o Atlético lá, perdeu. Então, é isso mesmo. Quarta rodada, Atlético Paranaense e Flamengo. O Flamengo perdeu lá. Isso. Num jogo que poderia ter, com uma falha clamorosa do Muralha, né? Tudo bem. Ok. Aí no outro jogo do grupo, foi São Lourenço e Católica, ok? O jogo tava 1x1. Aí na última bola do jogo, um cara de 1,5 m faz um gol de cabeça, dá a vitória pro São Lourenço. É verdade. Ok? Isso. Beleza. Bom, o último minuto, um cara de 1,5 m, tudo bem. Na quinta rodada, o Flamengo ganhou da Católica. Era ganhar da Católica e precisava de qualquer resultado, vitória, que não a vitória do CAP, que não a vitória do São Lourenço. Desculpa. Que não a vitória do São Lourenço, né? São Lourenço não ganhava fora de casa, de ninguém, tudo, beleza. 3x0 São Lourenço, dentro da Arena da Baixada. 3x0. Aí, ok, chegou botou pra última rodada. De novo no jogo. Exatamente. Última rodada, tinha 9 resultados. Dos 9 resultados, 8 classificavam o Flamengo. 8. O único que não classificava era exatamente o que aconteceu nesse cenário que você falou, né? Em 7 minutos, né? Nesse cenário que você falou, e com o Carlos Alberto ficando 6 meses no Furacão, só fazendo um gol. O gol que eliminou o Flamengo. Pois é. Porra, então tem um imponderável. Tem um imponderável pra caramba. Tem pra cacete. Mas e aí chega ao que eu falei. O que eu falei na segunda-feira, que tá dando uma polêmica do caramba, metade quer dizer, a maioria concordando comigo e alguns outros me xingando. A verdade é essa. Hoje o Flamengo é um clube irrelevante na Libertadores. Mas é verdade. É duro falar isso. Eu, como flamenguista, falo isso doído, com o coração doído. Mas né? Mas o Flamengo hoje é irrelevante. E é tão irrelevante que ontem não deram um pênalti, que é para ser marcado muito pênalti, né? Diante da determinação hoje, e deram um gol impedido que tinha uns 3 impedidos. Pois é. Eu não tenho nenhuma dúvida que o fato do Flamengo hoje ser um time que é eliminado em mais da metade das vezes da Libertadores, na primeira fase, um clube brasileiro ser eliminado na primeira fase, cara, é muito grave. Pois é. É muito grave. E nesse século o Flamengo jogou 7 Libertadores e em 4 foi eliminado da primeira fase. 4, cara, isso é grave pra cacete. Pois é. 4. E isso eu não tô nem entrando no mérito, porque das 3 vezes que ele passou, 2 ele foi eliminado nas oitavas com vergonha. É verdade. Então, 2 com vergonha. Uma, ele foi eliminado por um clube nanico do Uruguai, que é o Defensor. Nanico, tomou de 3x0, perdeu o caminho de casa lá, e depois aqui não conseguiu. E a outra, tudo bem, ele perdeu para um clube gigante, que é o América do México, mas da forma que foi, né? Eu tinha dado um saco lá de 4x2, dando um show lá e veio aqui. Então hoje, das 7 eliminações do Flamengo na Libertadores, só em uma você pode dizer que falar, beleza, o Flamengo fez uma campanha digna, que foi contra a Universidade do Chile. Isso. Né? Só uma, cara. Em 7. E tem a coisa também do psicológico, eu acho, sabe? Que envolve um pouco a Libertadores nesse caso também. O Flamengo ontem parecia com medo. Não sei se você percebeu isso. O time joga com medo. Então você fala, é difícil. Né? É difícil você
Você vai pegar um River que é gigante, que não tá bem, tá na pior fase talvez aí de muitos anos, é o 21º colocado lá no Argentinão, que eu brinco, mas que ontem jogou com sangue no olho, jogou marcando igual louco, jogou, e outra que é o que coisa, tem que fazer. Eu não tenho dúvida que a postura do Flamengo ontem e a postura do River, se o River tá numa boa fase, ele ganhava o jogo ontem. Ganhava sim. Ele ganhava o jogo. Se você considerar, assim, o cenário todo, o Flamengo, olha como é que é o cenário. No ano passado, o Flamengo ganhou as 3 em casa, certo? Isso. Perdeu as 3 fora. Isso. Então o Flamengo começava e foi eliminado, evidentemente. Ele começava essa Libertadores com o seguinte pensamento: vamos manter as 3 vitórias fora, em casa, pontuar fora, e vamos arrumar um empate fora. Um empate, né? Isso. Já inverteu. Já tem que ganhar uma fora. Agora, você já tem que manter as 2 vitórias em casa e ganhar uma fora. Lembrando se empatar uma fora, né? Lembrando que a gente vai ter que jogar um jogo sem torcida, ou seja, no mesmo cenário de ontem, que faz diferença, né? Jogar sem torcida não é fácil, é como se fosse um treino. Então, assim, tem o fator de temperatura do jogo, eu acho, um pouco, até assim, pra machucar, entre aspas, o adversário e pra gente ganhar um pouco de energia. E isso você equipara aí, né? Você vê como se estivesse jogando num campo neutro. E aí você tem um time que, Santa Fé, que a gente deve jogar sem torcida também, que não é um time bobo, é um time arrumadinho, bem arrumadinho, técnico. Chato pra caramba. E jogar lá na casa deles não é fácil. Como não é fácil no Emelec também, apesar de ter a última vez que jogou lá com eles ter ganho, lá naquele jogo lá que o Negueba meteu a bola pro Paulinho e a gente ganhou 2-1 no finalzinho. Mas é um time que jogando também é chato demais. Então, se esse time lá e contratou um ótimo jogador agora, o Jefferson Monteiro. Excelente jogador. Exatamente. Então, assim, vai ter que. A atitude que a gente teve aqui hoje de medo até, assim, ontem, desculpa, de respeitar pra caramba o River, que respeitou muito. A gente vai ter que tirar um pouco disso lá no contra o Emelec. Eu não sei se vai acontecer. Não sei, assim. Vai ter. É aquilo que a gente tá falando. Vai ter que melhorar a forma de competir. Não pode o Flamengo jogar do jeito que jogou, uma zaga totalmente lenta e não tem muito como mudar, porque o Rodolfo também não é dos mais rápidos. Não pode o Flamengo marcar depois do seu grande círculo praticamente o jogo todo. Enquanto tava 0-0, o Flamengo tava marcando atrás do seu grande círculo e marcando e dando espaço entre as 2 linhas. Exato. O Ponço tava caindo por ali. O Ponço tava caindo ali, o Zuculini caindo ali. Então, se fizer isso, cara, nossos laterais com os graves problemas para subir. Então, você depende demais dos dois jogadores de lado. Você encaixa ali uma marcação, já fica muito difícil. Aí a má fase do Everton Ribeiro. Exato. O Diego, ontem até no começo, o Diego estava tentando tocar mais de primeira. Depois, no segundo tempo, já voltou a ficar penteando a bola. Esse jogo, ele não é um jogo de Libertadores, não é um jogo principalmente de fora de casa. Exato. Pode ver, pega o desempenho do Flamengo fora de casa, então, né? Sim. Eu não sei, ganhou aquele jogo em Barranquilha lá, ficou chutando tudo pra frente, teve 2 contra-ataques, acabou ganhando o jogo. E o Viseu tirou um coelho da cartola, 2, que eu nunca imaginei, né? Exatamente, Mas enfim, é uma situação. E aproveitando que a gente tá falando já do jogo de ontem, esse esquema, você acha que dá pra ir com os jogadores que a gente tem, ou se de repente o Carpegiani deveria tentar pensar em alguma outra coisa? Porque, assim, o que se pensou, estadual não dá pra medir, tava bem no estadual, tá jogando bem, ganhou bem no Botafogo, ganhou bem dos times que jogou com o time cheio, beleza. Então, assim, eu sempre coloquei que esse jogo de ontem seria o jogo teste pro esquema. Falou, bom, beleza, com um volante só marcando, os outros 3 fazendo movimentação e ocupando espaço. Então, assim, você acha que esse esquema ainda dá pra vingar com as peças que a gente tem, ou o Carpegiani deveria, de repente, tentar uma modificação qualquer? Eu acho que pra vigorar esse esquema, não vai dar pra jogar com o Diego e Everton Ribeiro na forma que os dois estão, né? Eu acho que pra jogar com esse esquema, o Carpegiani deveria meio que espelhar o Corinthians de 2015. Ele deveria colocar ou o Diego ou o Everton Ribeiro aberto na direita, afunilando, certo? Vindo construir por dentro. Botar o Arão pra ser o que o Elias era. Que era o Jadson, né, no caso, né? O Jadson que fazia o Diego, né? O Jadson fazia o Diego, né? Jogava da direita, mas sempre afunilando pro meio, abrindo o corredor pro Fagner. Isso. O Flamengo teria que botar, nesse caso, o Rodinei pra caber isso aí. Botar o Arão sendo o cara da infiltração, botando ali o Paquetá, talvez pensando o jogo, ou aberto na esquerda, revezando com o Everton. Né? Acho que poderia ser isso. Ou então você botar o Paquetá
talvez em alguns momentos do jogo, o Vinícius Júnior pela esquerda e trazer o Everton para a lateral. Enfim, acho que deveria ser, porque para jogar nesse esquema você precisa do apoio dos laterais. Então, mas acho que para fazer isso, não sei se vai conseguir funcionar. Se o Flamengo tivesse volantes, eu acho que tinha que ir com 3 volantes. Né? Acho que deveria ir com... por exemplo, se o Rodrigo Caetano tivesse sido competente para contratar o Wallace, você poderia botar o Wallace, o Cueja pela esquerda, o William Arão pela direita, certo? E aí você bota 3 ali, e aí você abre um na direita, o Diego pode ser, afunilando às vezes para o meio, alguém fazendo o corredor, que poderia ser o Paquetá ou o Everton, e Dourado na frente, e fazendo assim. Eu acho que isso seria. Agora, quais os volantes que o Flamengo tem? Dá para fazer isso com o Jonas? Jonas, Cueja e Arão? O técnico que fizer isso vai estar morto. O técnico que fizer isso vai estar morto. Não vão querer matar ele. O Ronaldo vai acontecer? O Ronaldo até agora não aconteceu. O novo Rodolfo, então, né? Não sei se você lembra. O novo Rodolfo da Fortuita. Exatamente. Então, né? E eu tô falando isso porque, de fato, também vi pouco o Ronaldo jogar, mas será que estão todos os técnicos errados? Pois é. Os 3 assim, que passaram? Acho que assim, o jogo contra o Fluminense, que a gente tomou de 4-0, só lembrando aqui, o Flamengo jogou contra o Fluminense há uma semana, mais ou menos, vai fazer, né? Um pouquinho. Foi no domingo. E outra coisa, só abrindo um parênteses. Sábado. Só abrindo um parênteses. Se o time do Fluminense fosse um bom time... Tinha dado 6, né? Tinha dado 6-8. Poderia ter dado. Poderia ter dado. Um catadão lá, e o Ronaldo jogou com o Cueja e bateram a cabeça danada. O Ronaldo não sabia se amava, se voltava, coisa, enfim. Então, ali, eu sei que ali é difícil a gente analisar, porque é um time que eu acho que ele montou ele na hora, provavelmente nem treinou, foi mais na ideia, mas mesmo assim já deu pra ter uma ideia. Assim, eu achei que ele perdeu a oportunidade, tinha uma oportunidade ali, né? Aproveitando isso, então deixa eu te fazer uma outra pergunta, Vitor. E Libertadores? A gente falou que o Flamengo empatou com o River, é um grupo muito difícil, a gente tem River, tem Santa Fé, Emelec e a gente, né? O Flamengo ontem empatou em casa com o River, ou seja, perdeu 2 pontos. E o Santa Fé joga com o Emelec hoje, se eu não me engano. Certo? É hoje. É hoje. Acho que é hoje. Então, hoje, assim, quinta-feira, quando a gente tá gravando. Isso. Temos que torcer pelo empate pra ficar tudo igual. E aí até tava me discutindo, porque assim, eu tô bem pessimista, assim, cara. Não sei se... Eu sou o contrário disso, sou bem otimista. Mas eu tô bem pessimista. Eu não tô vendo muito fim de túnel, não. Acho que é um grupo muito difícil. Não sei se esse time ganha da Emelec fora, por exemplo, mas enfim. E aí um colega meu falou o seguinte: cara, a gente vai classificar em segundo com 8 pontos. Eu falei, como assim? Ele falou, cara, o River vai ganhar de todo mundo, quer dizer, vai ser o doutrinador do grupo, pelo tamanho que pela força que tem, a gente vai brigar pelo segundo lugar com o Emelec e Santa Fé. Aí eu pensei, tô começando a achar que de repente dá. O que você acha, cara? Você acha que a gente consegue furar esse fase de grupos aí tão difícil? Então, cara, eu acho que tudo indica que não, né? Pois é. Tudo indica que não. E não é por causa do empate de ontem, tá? Não é por causa que eu digo, do empate, o resultado. O resultado. É porque o River é o River, né? Exatamente, cara. Você tá empatando em casa com um time que hoje tá mal, mas que entrou pra ganhar essa competição, contratou pra isso, né? Então não é por causa do placar, é por causa do nível de atuação. Eu não vejo o Carpegiani com esses jogadores. Eu acho que o Carpegiani já estava chegando no Flamengo para fazer outras coisas. Pois é. Né? E aí o meio quebra-galho, né? Tu vai fazer, eita, meu Deus, isso aqui, vamos lá, enfim. Né? E se a gente for considerar aí a escolha dele, trabalhos... Você achou que, aproveitando já que a gente falou sobre isso, você achou que o Flamengo foi precipitado em escolher ele, já que a Rueda demorou, ou de repente não, beleza, fica aí, mais na frente a gente pensa de repente num outro técnico? Eu não sei se a cronologia disso envolveu de repente o pessoal pensar que o projetar aí um Renato Gaúcho sendo demitido logo, meio do ano, se o pessoal pensou nisso, que eu acho que não vai acontecer. E no mais, cara, a verdade é essa. A verdade é que a melhor opção de técnico pro Flamengo é o técnico que teve lá, que era o Zé Ricardo. Pois é. Entendeu? E que tá fazendo um bom trabalho no Vasco, né? Ano passado quase fez os mesmos pontos que a gente, né? No passado o Vasco quase te eliminou. Exatamente, né? Então... Enfim.
A gente tem que lembrar, né? Pois tem é. que lembrar esse ponto ainda, né? E o Flamengo, se não é aquele pênalti destrambelhado do William Correia... Aliás, tem que agradecer ele muito. Salvou o Flamengo de talvez pegar vergonha. o que o Vasco tava pegando aí, cara. E de uma vergonha, né? Porque seria uma vergonha danada ficar atrás do Vasco. O Flamengo ia ter que voltar sem férias antes pra jogar o jogo contra o Jorge explodindo. Wilstermann, contra o Jorge Wilstermann lá no Morro. Né? Não é mole. Então, enfim, não tô nem entrando nesse ponto. Mas também tem isso. Quem você traria no lugar? É cara, difícil, entendeu? cara. Pois é, tá pensando aqui nisso. Você pensa, muito o difícil. mercado tava bem fechado. O mercado tá bem complicado, assim. Você vai pensar quem? Vou trazer lá atrás. Vai trazer o Rogério Micali? Vai ser engolido. Vai ser engolido. Micou no Atlético, não tem como. Então, vai trazer quem? Você vai trazer... Luxemburgo. Não vou nem... Vai trazer Luxemburgo? Celso Rotti? Não dá. Vai trazer Luxemburgo? Vai trazer Celso Rotti? Como é que é o pessoal? Marcelo Oliveira? Não dá, né? Marcelo Oliveira. Com o Curitiba, quer dizer. Então, tipo assim, hoje há uma escassez assim, e ainda mais com esse cenário do Flamengo. A frase de competição, né? A frase do Prato ontem. O Prato ontem também não jogou nada, né? Só pra colocar, mas o Prato ontem foi destaque nas entrevistas, né? Porque falou aquela gracinha lá do negócio do Botafogo, que até é verdade, né? Mas, verdade. Mas quis fazer graça. E a outra, mas depois ele falou muito bem. A gente sabia que o Flamengo é um time que tem um bom jogo, que ele quis dizer, né? Pouco, um bom toque. Meias bons, seria traduzindo pro Flamengo, né? Ele tem traduzindo pro português, ele tem um bom toque, uma boa posse de bola, mas que não tem pegada. Esse time não tem pegada, cara. Verdade. E pegada não é querer ser mais macho que os outros, dar porrada, não. É encaixar a marcação, é diminuir distância, é conseguir, entendeu? É incomodar, é subir pra fazer saída de bola. O Flamengo não consegue fazer isso. Ontem o Dourado quase morreu de ficar indo pra um lado pro outro. É verdade. Porra, e ninguém conseguia encaixar a marcação, cara. Não é possível que isso não seja coordenado, cara. Tá o Dourado indo da direita pra esquerda, da esquerda pra direita, e todo mundo marcando a linha baixa lá depois do grande círculo defensivo. Isso tá mal sincronizado. Porra, não é possível que os caras não se comuniquem, cara. Pois é. Entendeu? Então acho que... Porque aí você me pergunta o que me faz ser pessimista, ou não é pessimista, acho que não seria a palavra. O que me faz achar que tem mais chance de cair de novo é o jogo do Flamengo, não é o ter empatado com o River ontem. Exato. Porque eu acho que o River vai arrumar ponto contra Emelec e contra Santa Fé fora de casa. Mas, Vitor, deixa eu te perguntar uma coisa. Você não acha que pode ter sido o fator estreia num campo frio, sem torcida? Pode colocar isso na balança ou não? Acho que pode, tomara, né? Pois é, e a torcida, né? Tomara, pensando agora como torcedor, tomara que tenha sido, porque... Né? Você não sabe o que você vai fazer. O Cueja também não joga lá em Guayaquil. Isso aqui é isso. Então você vai ter que ir de novo com o Jonas. Vamos imaginar que o Arão esteja um pouco melhor, né? Se o Arão estiver um pouco melhor, você talvez tirar o Everton Ribeiro. Né? Você tira o Everton Ribeiro, dá uma encorpada. Mas é isso, né? Não sei muito assim. A expectativa aí, então não é muito boa, né? Então, eu acho que é um grupo muito complicado. Acho que é um grupo muito complicado. E não é porque empatou ontem com o River, não. É por causa do grupo mesmo e por causa do que o Flamengo tá jogando, cara. Acho bem complicado. Não sei o que a gente pode fazer. Ontem o pessoal falou da entrada do Vinícius Júnior. Ontem eu não colocaria o Vinícius Júnior também. Acho que era um jogo de muito risco. O Vinícius Júnior, ele arrisca toda a jogada. O Vinícius Júnior, dificilmente... O Vinícius Júnior, você vê, dificilmente ele tem tirado nota 5 ou 6. Ou ele tira nota 3, ou ele tira de nota 7 pra cima. É verdade. Né? Porque o arrebento vai muito mal, né? Ou ele perde bola pra caramba, perde várias bolas seguidas e liga contra-ataque dos caras e tudo. Ou ele vai e entra e decide, como decidiu contra o Vitória, esse jogo que a gente falou. Verdade. Como ele decidiu contra o Fluminense no 3x3 da Sul-Americana. Ele entrou numa fogueira do cacete. Não, foi ele que participou dos dois, né? Ele participou dos 2 gols. Depois meteu o Diego na cara do gol no negócio da falta lá. Quer dizer, a falta do Diego, ele sofre. Depois ele aparece na cara do gol e perde o gol. Então, ou ele entra muito bem ou ele entra muito mal. Então ontem eu não sei se eu entraria com ele contra o River. Enfim, mas aí você entra com o Arão sem nenhuma condição de jogo e entra com o Rômulo que
nada contra ele de novo. Pra mim, ele estaria fora. Ele estaria fora de grupo, cara. Falar assim, cara, vamos fazer um trabalho à parte, vamos fazer um trabalho. Ver se recupera, sei lá. Então, mas enfim, acho que é uma situação complicada aí, mas vamos ver, torcer, né? Vamos ver se a gente é surpreendido. Pois é. Vamos ver se a gente... Flamengo! Valeu. Então, galera, eu queria agradecer muito aqui ao Vitor Sérgio por esse papo, foi muito legal. A gente falar de Flamengo sempre é bom, e com gente da estipe do Vitor aí, o cara, jornalista renomado aí, né? Jornalista esportivo, e, pô, fantástico. Então eu queria que você desse deixar o microfone aberto pra você falar o que você quiser aí pra galera que tá ouvindo e pra Nação Rubro-Negra. Obrigado, Vitor, valeu. Valeu, Tosa, valeu todo mundo que ouviu, valeu os torcedores do Flamengo, e aquilo que eu falei aí, acho que eu sou muito Flamengo, eu só sou jornalista porque sou Flamengo, mas como disse, não levo minha torcida pro meu trabalho, nunca serei advogado do Flamengo, acho que o Flamengo tem bons advogados que o defendem lá, então eu elogio e critico o Flamengo sempre que achar que devo, porque não levo minha torcida pro trabalho, mas é muito bom estar falando do Flamengo, é muito bom estar conversando sobre o Flamengo, e vamos torcer assim para que o Flamengo consiga pelo menos avançar de fase na Libertadores, porque acho que vai ser bom pro cenário do ano, né? Porque também não é só Libertadores, né? O Flamengo com esse elenco, ele tem que pensar coisa grande no Brasileiro, tem que pensar coisa grande em Copa do Brasil, com essa premiação agora, né? Então, acho que isso é importante, e acho que cair de novo na primeira fase do Flamengo, de Libertadores, além do festival de memes aí, né? Que o Flamengo tem sido um grande abastecedor, acho que traria um astral ruim pro time pro resto do ano. Mas acho que é isso, acho que não sou Flamengo porque o Flamengo ganha título, eu sou Flamengo porque eu sou Flamengo, então acho que isso é importante dizer, mas vamos torcer para que a direção de futebol tome decisões melhores aí nesse 2018, e vamos ver o que vai vir da eleição no final do ano. Legal, Vitor, obrigado. Agradecer mais uma vez o Esporte Interativo, agradecer a todos que ouviram aí o podcast, terceiro episódio do Flamengo no Futebolzinho. Obrigado, gente, a gente se vê na próxima semana, um abraço, até mais.